II. E nós temos os documentos do Vaticano II. Não me recordo se são bons os documentos. Tem os documentos do Vaticano II. E nesses documentos, os bispos, inspirados pelo Espírito Santo, apresentaram o que nós chamamos de eclesiologia. Eclesiologia é a reflexão sobre a igreja. O que é igreja? Então, esse conceito, povo de Deus, é um conceito cunhado, elaborado pelo Concílio Vaticano II. E lá vocês vão encontrar alguns documentos que falam sobre a igreja. Um dos mais belos documentos é o que se chama Gaudium et Spes, isto é, alegria e esperança. Porque todos os documentos do Vaticano II e outros documentos da igreja, o nome é a primeira linha do documento. Sabia? Primeira linha do documento. Então esse documento começa Gaudium et Spes. Então ele trouxe aqui o documento Gaudium et Spes. Quer dizer que isso aqui já é uma publicação nova. Mas vocês vão encontrar essa publicação num texto com os outros documentos que se chama Compêndio do Vaticano II. Aqui começa assim o documento: as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, e assim por diante. Então, isso já fica uma dica para vocês, né? O nome do documento são as primeiras palavras do próprio documento. Então, esse documento se chama Gaudium et Spes. E aqui, então, aparece esse conceito povo de Deus. E por que Vaticano II? Porque houve o Vaticano I. Pode ser que um dia o Papa convoque novamente a igreja do mundo todo para refletir sobre a missão da igreja no mundo. Aí seria Vaticano III. E depois Vaticano IV e assim sucessivamente. Então esse Vaticano II é o concílio, a gente chama de concílio, conselho de todas as dioceses, os bispos do mundo inteiro, nos trouxe, nos legou muitos ensinamentos. E talvez o ensinamento mais importante é esse aqui, que a igreja é povo de Deus. Quando nós falamos povo de Deus, significa que a igreja é construída pela participação de todos. Todos os batizados fazem parte do povo de Deus. Então, faz uma flechinha aqui para baixo, do povo de Deus, uma flechinha, sublinha povo de Deus. Isso, então, povo de Deus, quem é que pertence? Todos os batizados. E aí cada um tem, neste povo de Deus, o seu papel, a sua missão. Aí está o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os leigos. Então, o povo de Deus. Então, quando nós falamos em igreja, não podemos mais responder dizendo que a igreja é hierarquia. Igreja, Papa, bispos e padres. Não. Igreja é povo de Deus, todos. De tal forma
que nesse grupo grande todos têm tarefas e funções distintas, mas em comunhão. A missão do padre não é a mesma missão do leigo. Ou melhor dizendo, a função do padre não é a mesma função do leigo. A função do bispo não é a mesma função do padre. Quer dizer, a igreja ela é construída a partir de diferentes ministérios. Diferentes ministérios. O que significa a palavra ministério? A palavra ministério significa serviços. Então a igreja é construída por muitos serviços, ministérios, muitos serviços. Então, o povo de Deus é um povo ministerial. O povo de Deus é um povo ministerial. Então, o bispo tem o seu ministério, o Papa tem o seu ministério, os leigos têm o seu ministério, isto é, eles têm o seu serviço próprio. E se os leigos não fizerem o seu serviço, ninguém faz no lugar deles. O padre não vai lá no hospital operar. O padre não tem como função principal ser um juiz. Assim como o juiz não tem a missão, a função de celebrar a missa. O padre não está presente no mercado, no SEASA. Ele não está presente lá na Copa do Mundo. Ele não é técnico. Quer dizer, cada um tem a sua missão importante, fundamental. Então o povo de Deus, ele é formado por batizados, que têm diferentes ministérios. Está claro isso? Então a igreja não é hierarquia. A hierarquia tem funções próprias no povo de Deus. Por isso que temos o congresso de leigos. Quer dizer, os leigos devem se reunir, discutir, refletir sobre os ministérios que lhes são próprios. Quais são os ministérios próprios dos leigos? O que o leigo deve fazer? Certamente não é só ir à missa, certamente não é só rezar o terço. Então o leigo ele tem uma missão própria. Ele tem uma finalidade no mundo própria. O leigo não é aquele que não sabe nada, como às vezes quando a gente usa a palavra leigo para dizer, eu sou leigo no assunto. Não, o leigo é uma vocação própria, uma vocação que deve ser desenvolvida. Inclusive o Vaticano II, esse concílio, tem um documento que fala só sobre os leigos. E assim todas as nossas atividades nesse grupo grande que é o povo de Deus são atividades que são coordenadas de alguma forma por todos nós. Por isso vocês estão aqui. Tá certo, gente? Então que ninguém se sinta deslocado, mas ao contrário, cada um foi chamado para viver o seu específico, o que é ser batizado, o que é pertencer ao povo de Deus, o que é ser leigo no mundo. Eu acho que a Arquidiocese, de fato, ela foi muito feliz em chamar os leigos
para refletirem sobre o seu papel.